Olá, amigos e amigas, muito boa noite. Vamos nos preparar para a nossa live de hoje. Hoje com um tema fascinante, cujo conteúdo é riquíssimo. Estou esperando o amigo Eugênio Borsatti entrar para que a gente possa começar. Bom, nosso amigo Eugênio Borsatti acaba de entrar. E vamos começar aqui a abordagem do tema. Vocês estão me ouvindo bem? Estou tentando aqui uma alternativa com esse headphone, porque em algumas lives anteriores, em alguns momentos, o meu som ficou baixo. O áudio ficou um pouco baixo da minha parte. Queria perguntar a vocês se o som tá ok, o áudio tá bom? Ok, qualquer coisa vocês gritem, ok? Deixa eu adicionar aqui o amigo Eugênio. Alô, Flávio. Olá, Eugênio. Tudo bem? Você me ouve bem? Ouço muito bem, ouço muito bem. Eu Ótimo. estou usando essa alternativa aqui porque ultimamente meu áudio não está bom. Algumas pessoas têm. Eu também estou com um aqui, ó. Ah, legal, eu sou mais discreto. Pronto. Ótimo. Vamos lá, minha Só gente. ajustar aqui. Minha gente, amigos, Vamos lá. todos estão nos ouvindo bem? Me parece que já estão me ouvindo bem. Quero só ver aqui a confirmação se estão ouvindo o Eugênio bem para a gente começar. Acho. Espero que sim. Acredito que sim, seu áudio está muito bom. Pronto, já estão dando Tá? ali o joinha. Ótimo. Bom, Ótimo. as faces da intolerância. Deixa eu só fazer uma apresentação do amigo Eugênio. O Eugênio é por demais conhecido do Sheila, porque é colaborador do Sheila, é facilitador de grupo de estudo, é palestrante espírita é por demais conhecido, faz palestras na casa recorrentemente. Meu som tá abafado, é? Eu te ouço bem. Você me ouve bem? É? Uma pessoa colocou que meu som tá abafado. Todos estão sentindo assim? Estão recebendo assim? Vê se seu volume tá ok? Todos estão ouvindo meu som abafado? Ok. Me parece que Tô dizendo que tô ouvindo bem. Uhum. Dá para ouvir? Qualquer coisa, entra e volta para ver se melhora o seu som. Às vezes a experiência do usuário tem isso no Instagram. Bom, vamos aproveitar o máximo de tempo. Então, Eugênio é palestrante espírita, e colaborador do Sheila, mas não só do Sheila, ele palestra em outras casas, é facilitador de grupo de estudo, estudioso, servidor do bem, profissionalmente ele é engenheiro, trabalha no setor automobilístico, quem quiser tirar dúvida de carro é com ele. Não nessa live, numa outra. Na outra, né, Eugênio? Eugênio é professor também na área aí profissional, né, ensina, e é um amigo de alguns anos aí, e com quem eu tenho uma grata alegria, grata satisfação de privar de sua amizade, do seu relacionamento. Para mim é uma honra, e para mim é uma honra estar dividindo essa live com você, Eugênio, cujos raciocínios, sua lucidez, sua inteligência, tanto me fazem aprender, me fazem pensar, graças aí aos seus estudos, né, e a sua dedicação aí sempre disposta e sempre incansável. Então, gratidão por ter recebido o convite, ter aceito o convite para partilhar de um tema assim tão fascinante. E eu gostaria de começar, Eugênio, dizendo que José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, ele tem um texto bastante conhecido que ele fala sobre intolerância e ele faz uma espécie de crítica à ideia de tolerância. Ele diz que no mundo ideal, onde ele imagina, não haveria necessidade de haver tolerância. Né? E ele chega a dizer que ele era contra a tolerância, porque a tolerância pressupõe
alguém, de alguma forma, conceder ou tolerar ou suportar uma outra pessoa. E que essa não deveria ser uma relação ideal, porque não pressupõe uma relação de igualdade, mas de superioridade de uma pessoa com relação a outra, que suporta, que tolera. E essa acepção que Saramago dá à palavra tolerância, uma acepção que diz respeito a suportar, a tolerar nesse sentido, né? No entanto, a palavra tolerância é uma palavra muito rica, uma palavra que é usada em diferentes contextos, em diferentes acepções, né? E vale a pena citar aqui a carta de John Locke, carta que é um debate sobre tolerância, debate esse que diz respeito à popularização dessa palavra. A palavra tolerância começa a aparecer no cenário público, no debate público, a partir dessa carta que de alguma forma sintetiza, resume um pouco o contexto em que John Locke, né, um dos empiristas britânicos mais conhecidos, né, considerado o pai do liberalismo, esse pensador, esse filósofo, que era o conflito entre católicos e protestantes. A partir desse conflito de católicos e protestantes, que começou na Alemanha de Lutero em 1517, começa a aparecer no cenário público, gerando uma série de insurreições e de revoltas, né? Vale lembrar historicamente que quando Lutero começa a se apresentar no cenário público, gera uma reação, né? Que culminaria mais tarde num evento chamado Guerra Camponesa, né? 1525 e 1526, uma guerra que dividiu camponeses e príncipes da Alemanha. Lutero, de alguma forma, se aliou a alguns príncipes alemãos que se identificavam com o pensamento luterano e estavam em contraposição ao Vaticano e ao Império aí, sacro-germânico, governado de alguma forma pelo poderio católico. E houve, portanto, essa guerra camponesa e, a partir daí, uma série de guerras religiosas. Só para se ter ideia, a Europa toda, naquela época de Locke, foi ensanguentada. Só na França a gente tem cerca de 8 guerras religiosas. O ápice foi a famosa Noite de São Bartolomeu, 1572, em agosto. A gente tem na Europa a Guerra dos 30 Anos, ainda na França, 1618 a 1648, né? Que teve Richelieu como um dos grandes centros aí. Na Inglaterra a gente teve desde Henrique Navarra, que era de França, mais tarde outros reis da Inglaterra, o conflito entre católicos e protestantes, os grandes conflitos que tomaram conta ali do Império Britânico e que começava a se tornar protestante. Em 1562, a rainha Catarina de Médici lança um édito chamado Édito de Saint-Germain, que tentava dar tolerância aos huguenotes e aos protestantes franceses, mas isso gerou uma reação ainda mais furiosa, né? E guerras civis que não acabavam. E é nesse caldo cultural que Locke, em 1689, portanto, estamos falando aí no final do século XVII, ele escreve uma carta que era para um amigo seu, e esse amigo mais tarde publica. Essa carta é datada de 1689, onde ele sugere a separação entre igreja e Estado, basicamente é isso, né? E diz que são dois universos distintos. De um lado, a autonomia da lei, do Estado, que deve ser de alguma forma assim, única e que deve estar sob o amparo da lei, de maneira monocrática, sob o respaldo, claro, da lei, e que o Estado se caracteriza por uma coesão e por uma direção que deve ser única para não haver um caos, enquanto a religião não pode seguir esse mesmo princípio do Estado, porque a religião pressupõe adesão voluntária e não obrigatória de uma lei, convicção espontânea e individual, e como há diferenças de temperamento, e na época católicos e protestantes, não dá para impor, porque toda proposta de dizer um Deus e uma religião é necessariamente combater as outras propostas. Então ele diz que a lógica do Estado é diferente da lógica religiosa, são dois universos que não devem aí se unir, ainda que um interfira no outro, né? A gente tem no Estado um imperador, um chefe, um monarca, mas na religião não dá para ser um Deus só. E aí ele apresenta a ideia de que não se dá para combater uma coisa que não se pode mudar, né? Que é a ideia da tolerância religiosa em Locke. Grosso modo, resumindo muito, Locke estabelece a ideia do respeito, veja que é diferente da tolerância em José Saramago. Tolerância em José Saramago é suportar. A tolerância para Locke é o respeito, né?
E aí, logo depois de Locke, século XVIII, a gente tem o iluminismo francês, que vai falar da tolerância no sentido de liberdade, ou seja, a famosa frase de Voltaire, né? Eu posso não concordar nada com o que você diz, né? Mas eu defendo até o último momento o direito de você dizer, de você expressar, né? Ou seja, a tolerância aí tem a ver com liberdade, ou seja, permitir o outro ser livre para se manifestar e assim por diante. Ou seja, a permissão de liberdade, isso seria algo em torno da tolerância. Por fim, Allan Kardec, que é herdeiro do iluminismo, ele de alguma forma herda a cultura e a bagagem cultural do iluminismo francês, a ideia da razão prevalecer, do bom senso, do raciocínio, que é muito bom, mas escrevendo na codificação ele vai além desse pensamento, ele fala sobre tolerância no sentido do respeito, sim, mas fala da tolerância no sentido de compreensão também, né? E aí tem aquela famosa frase, trabalho, solidariedade, tolerância, né? Que ele, na verdade, alterou do trabalho, solidariedade e perseverança de Pestalozzi. Então, eu queria começar a introduzir o tema falando um pouco sobre isso, Eugênio, e dizendo que tolerância é um assunto que demanda muito no momento atual, né? Um momento atual onde há tantas implicações, e hoje a gente está falando tanto sobre essa questão da tolerância, que eu queria começar, né, mais ou menos com esse raciocínio, passar a palavra para você, e dizer o como nós precisamos falar sobre esse tema hoje. Eu tenho outras coisas para falar, mas ao longo, se der tempo, eu falo, a respeito dessa questão de que a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, mas esse tema é um tema que a gente precisa toda hora voltar a acessá-lo, porque senão, se a gente vacilar, a gente está recrudescendo em condutas antigas de intolerância, à medida que o tempo passa e à medida em que a gente percebe que a gente é igual, a gente é muito mais semelhante do que diferente. E por incrível que pareça, ao perceber isso, parece que a gente se atrita e se torna intolerante em relação a isso. Né, Eugênio? Excelente, Flávio. Ótima introdução. Espero que eu esteja aí à altura para te acompanhar no raciocínio todo. Mas vamos lá. Primeira coisa, eu agradeço imensamente a oportunidade de falar sobre o tema. Acho que o tema é realmente instigante. Eu usaria até o termo espinhoso, que eu já vi você usar outras vezes, né? Não é um tema fácil, mas a gente não está aqui somente para temas fáceis, né? A gente está também com muito amor e muita curiosidade abordando temas difíceis, né? E à luz da doutrina espírita fazer digamos, um apanhado sobre isso e ajudar na educação, né? Acho que a educação é o grande nome aqui da noite, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar de tudo que você fez da introdução ao meu respeito, você só não falou uma coisa, de que eu também sou aluno, né? Assim como todos que provavelmente estão acompanhando, e com certeza você deve pensar a mesma coisa a seu próprio respeito, de que a nossa abordagem é uma abordagem humilde perante tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, né? Então é uma abordagem em que nós estamos todos aprendendo e dia após dia é uma luta diária para nos tornarmos pessoas melhores. Então, acho que o primeiro aspecto é que somos perfectíveis, né? A doutrina espírita traz isso para nós de que nós não nascemos prontos, né? Obviamente, a gente está numa evolução, num processo de evolução e melhoramos a cada vez mais, né? Então, um pai de 2, 3 filhos, ele sabe que ele foi um pai para o primeiro e certamente ele será um pai melhor no segundo, um pai muito melhor no terceiro. Ele aprendeu já com as 2 primeiras vidas que chegaram para ele, né? Então, acho que esse é o primeiro aspecto aqui, porque a gente vai tocar, sim, em tema difícil e eu quero uma abordagem de educação, uma abordagem realmente, uma ideia que a gente possa ter aqui de que não é uma ofensa a ninguém ou qualquer religião. É como a gente brincando antes de marcar a live, né? Sem intolerância, né? Totalmente sem intolerância. Então, assim, de tudo que você falou, eu acho que, já pegando o gancho da doutrina espírita, ela nasce, né, no ambiente em que já tinha acontecido a Reforma Protestante, já havia acontecido essa carta, né, de John Locke, inclusive é muito curiosa essa carta, depois eu vou pegar aí mais uns detalhes dela, mas Kardec já tem, digamos assim, um certo berço, ele já tem um certo corpo para trazer a doutrina. Lembrando que Kardec não é ele quem está dentro do seu escritório confabulando uma doutrina, mas a doutrina bate à porta dele para que ele então possa construir ela, possa ajudar na elaboração dessas ideias, né? Então Kardec não é dono. Então isso é importante aqui, que eu sei que tem muita gente que provavelmente está acessando hoje pela primeira vez e de repente vai ouvir isso
Kardec não é dono da doutrina espírita, né? Ele não é o pai da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é, na verdade, o resgate de um cristianismo que está lá atrás, né? Está lá praticamente 2000 anos atrás, em que a gente vai buscar o que exatamente o Cristo, como ele se comportaria perante certas situações, né? Que a gente identifica como intolerância, né? E aí é onde a gente vai buscar aprender com isso. Então, quando você fala, por exemplo, de Voltaire, né? Ele vai falar sobre a liberdade de expressão. E aí é importante a gente lembrar que no Brasil, né, o Brasil não à toa é escolhido como coração do mundo, pátria do evangelho, título de um dos livros do Chico, né? Não à toa foi escolhido aqui, porque o Brasil ele tem uma diversidade muito grande, né? E por mais que a gente ainda acredite, né, que haja muitas diferenças e muita dificuldade de aceitá-las, essas diferenças elas são, digamos assim, é um terreno fértil para justamente implantar o evangelho aqui. Então o Brasil é um lugar realmente fundamental para o Cristo, para aflorar esse amor, né, que é dele, que é a obra que é dele, né? Então, o Brasil ele é um Estado laico, né? A gente vê ele como um Estado laico, que significa que nós temos liberdade de ter uma religião, seja ela qual for, inclusive não ter religião, né? Que é, inclusive, aliás, eu vou pegar um outro gancho aqui, que quando a gente pensa sobre religião, a gente às vezes pensa na intolerância ao religioso. Agora, existe uma intolerância ao não religioso que é muito curiosa. Eu peguei uma pesquisa, né, me preparando aqui para a nossa conversa. É uma pesquisa que saiu na revista Veja, é uma pesquisa um pouco antiga, mas de 2007, mas vale muito pela informação. Na época, né, foi perguntado às pessoas se elas votariam em algumas classes para presidente. E aí eu fiquei surpreso que 84% disse que votaria em um negro para presidente. Eu falei, poxa, um número muito bom, né? 57% votaria numa mulher. Agora, 32% votariam no homossexual. E apenas 13% votariam num ateu. E aí, o texto que justamente estava buscando era entender esse lado que talvez a gente, né, nem imagina que exista, uma intolerância ao ateu. Ou seja, aquela pessoa que escolheu não ter uma religião, tem o seu caminho, tem a sua liberdade de expressão, lembrando Voltaire, né, que colocou lá o seu pensamento justamente para permitir que a gente fizesse essa escolha. Quer dizer, nós ainda alinhamos, né? Aí depois havia um estudo de uma professora da Unicamp, ela dizendo que o ateísmo ainda estava ligado com falta de caráter, falta de moral, falta de ética. O que são coisas que não fazem sentido. Ou seja, seria possível ter um governante só porque ele acredita em Deus? Né? Será que ele é incapaz de governar? Né? Lógico que eu estou pegando aqui apenas um exemplo, que a nossa discussão não é política. Mas é apenas uma forma de que a gente tem que observar isso e perceber o quanto nós somos intolerantes. Né? Intolerante com a diferença, intolerante com aquele que pensa diferente de nós. E qual é o problema que o outro tem escolhido um caminho como esse? Ele não se faz incapaz perante situações da vida. Né? Então, acho que isso é uma coisa que nós temos que observar bem. Porque no momento que eu aceito o diferente, né, seja ele qual for, por exemplo, no caso do ateu aqui que nós estamos colocando como exemplo, não significa que eu estou sendo conivente com ele. Se eu creio em Deus, eu posso muito bem me relacionar com quem não crê em Deus. E está tudo bem. Nós estamos exercendo o nosso direito. Né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante para a gente colocar, para dar início aí à nossa conversa. Mas eu não vou me alongar mais, gostaria de voltar a você a palavra para a gente dar continuidade. Vamos lá. Você falou uma coisa super interessante, né? A gente tem, por exemplo, governantes ateus que mataram e religiosos que também mataram ao longo das histórias, né? Da história da humanidade. Stalin, Mao Tse Tung... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo indica que eram ateus e mataram. Aí a gente tem Hitler, que tudo indica que era católico. A gente tem Gás aqui no Brasil, que era protestante. Então, não tem uma relação direta, né, Eugênio? Eu queria chamar a atenção para uma coisa muito interessante, que é um texto de Freud. Freud tem um texto na obra O Mal-Estar da Cultura, da Civilização, e mais tarde me parece que ele volta no assunto de maneira bem sutil. Ele fala de maneira bem rápida, mas é um conceito maravilhoso, chamado o narcisismo das pequenas diferenças. Freud vai defender a ideia, e ele se baseia
no antissemitismo que ele já havia aparecer na Europa, o texto é de 1918, portanto, já no ano do final da Primeira Guerra Mundial. Ainda não havia chegado ainda a 1939 com ali o genocídio não apenas dos judeus, mas de outros povos, né, do Terceiro Reich, da Alemanha nazista. Mas Freud já estava percebendo na Europa o antissemitismo e a intolerância em relação aos judeus. E ele escreve esse texto baseado muito no que ele vê. Mas é um conceito tão maravilhoso que dá para ser aplicado hoje em momentos atuais. O que é que ele diz? Ele diz que em boa parte da intolerância, boa parte da nossa intolerância aparece não com as grandes diferenças, mas pelas pequenas diferenças. Porque quando há uma grande diferença, eu me sinto no meu narcisismo distante daquele outro ser, daquele outro grupo, daquele outro padrão. Então, ele é um grupo tão distante de mim que não me incomoda e que não me afeta. Então, o meu narcisismo, o meu ego vai dizer assim, ah, não, é um ignorante, é uma pessoa inferior, é uma pessoa que não tem, né, condição de me entender, etc. Mas quando nós somos iguais, e as pequenas diferenças é que me incomodam, Freud vai dizer que normalmente a intolerância aparece de maneira mais contundente assim. E se a gente parar para examinar, eu não vou me alongar muito, mas se a gente parar para examinar, a gente vai ver que boa parte dos contextos de ódio e de intolerante não são por grandes diferenças, mas muitas vezes pela semelhança. Vou citar aqui alguns exemplos de rixas históricas, né? Escocês com inglês, né? Que são muito semelhantes, né? Espanhol com português, brasileiro com argentino. Então a gente vê, ou pegar um conflito mais sério, né? Israelenses, palestinos e muçulmanos. Né? Você vê que a cultura deles tem uma série de rituais religiosos muito parecidos, tem a circuncisão como prática cultural deles, né? A tradição cultural religiosa deles são muito parecidos, inclusive vem do mesmo ramo, que é o ramo abraâmico, né? E, no entanto, um conflito incrível. Freud vai especular dizendo que quando nós somos muito parecidos e nessa semelhança nós somos muito iguais, só que aí nas diferenças a gente acaba se sobressaindo, minha identidade, o meu ego, o meu narciso, acaba desaparecendo um pouco em relação ao grupo. E o meu narcisismo, normalmente, ou gosta de ver alguém exatamente igual a mim, porque narciso acha feio aquilo que não é espelho, né? Quer refletir no outro igualzinho que eu sou, ou então alguém muito diferente, porque meu narciso se destaca. Né? Mas alguém que é muito parecido, mas que tem algumas diferenças, isso incomoda. Essa é a razão, aí já fazendo uma interpretação, análise para os dias atuais, essa é a razão, por exemplo, de a gente ver, por exemplo, hoje a gente vê os papéis de homens e mulheres se nivelando, o que não acontecia no passado, e a gente vê, às vezes, um incômodo em relação a isso. Às vezes, uma intolerância, às vezes, um discurso repressor, machista, etc. Há uma autora que interpreta o texto de Freud à luz do pensamento atual, dizendo isso, né? Que no passado havia um local fixo, específico para o gênero masculino e feminino, e os papéis têm se aproximado. E talvez esses papéis se aproximando gerem incômodo, porque nós somos muito iguais. E aí, se a gente é muito igual, como é que eu vou me destacar no meu narciso, né? O conceito é mais complexo do que isso, mas eu estou resumindo muito, simplificando muito, né? Para dizer que boa parte desse conceito de Freud pode ser explicado, por exemplo, em rixas políticas. A gente vê hoje, não é o discurso político, você fala muito bem, mas a gente vê hoje, por exemplo, em direita e esquerda, a ascensão da direita em partes do mundo e a briga dos partidos de esquerda, porque a gente é tão igual que tem pequenas diferenças. Ou a gente vê a direita com milhares de partidos a cada mês, surgindo outros partidos e outros partidos. O que é isso, senão o narcisismo das pequenas diferenças, né? Então, esse conceito é maravilhoso, é super interessante, e talvez até o próprio racismo possa ser aplicado nesse conceito. Porque com ciência, com cultura, com lucidez, com raciocínio, que já não há mais espaço para a teoria eugenista, para a ideia que existia no passado de que o sangue de uma etnia diferente do sangue de uma outra etnia, o sangue azul do sangue do nobre. Hoje, isso está totalmente superado, e era um discurso do passado, né? As ideias de, por exemplo, Nina Rodrigues, aqui no Brasil, os grandes eugenistas que diziam de uma espécie de inferioridade genética, tudo isso foi superado pela ciência. Então, cada vez mais nós somos iguais,
e talvez isso nos incomode. Quer ver uma coisa interessante? Na América do Norte, o racismo da América do Norte, quando começa a ser, pelo menos legalmente, teoricamente, superado por leis de igualdade, pós aí Martin Luther King Jr., surge o movimento do KKK, do Ku Klux Klan, né? E hoje se sabe que boa parte daqueles membros do Ku Klux Klan eram pessoas quase sempre de etnia branca, embora houvesse alguns que não eram assim brancos, mas quase sempre de etnia branca, mas que eram pobres. E que a motivação era não ser colocado na mesma categoria dos negros que eram vítimas de racismo e que também eram de classes pobres. Então eu sou pobre também, igual a você, mas eu não sou negro, eu não posso entrar no mesmo balaio que você, eu tenho que me diferenciar, né? Então isso é muito interessante, né? Porque isso faz com que nas semelhanças e não necessariamente nas diferenças gritantes, a gente acaba se tornando intolerante, né? Incomodando com o outro, né? Eu acho que, nossa, para você ver, né? Eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando, a quantidade de coisa que me surgiu à mente enquanto você foi lembrando coisas. E natural, é até importante a gente observar isso, né? O quanto a gente não vai encerrar esse assunto hoje aqui, né? Esse assunto é muito vasto. E é natural que ele vai ter tentáculos, né, para várias vertentes, como você falou, a política, da etnia, né, das raças, a religiosa, enfim, a relação às mulheres, em relação às comunidades LGBT, enfim, ou minorias, como queira chamar, mas a gente vai ter vários tentáculos dela, né? E uma das coisas que você chamou a atenção, porque que eu acho que é bem legal, né, que é quando a gente vai buscar reforço com aquele que tem a mesma opinião que você, né? Então você detém um ponto de vista, você detém um pensamento, e aí você reforça esse pensamento com quem pensa, com quem diz sim para você, com quem apoia você de alguma forma. Só que a gente tem que aprender com a natureza, né? A natureza, ela tem uma amplitude de possibilidades. Um exemplo bobo, né? Se depois que nós voltarmos, né, a frequentar restaurantes de uma forma normal, né, a gente vai lá pegar o cardápio, né? Então, se você vai comer um peixe, vai ter N tipos de peixe, né? Então, assim, se você vai buscar por conhecimento, aqui nós, por exemplo, estamos falando sobre conhecimento, tem N tipos de vertentes possíveis para você abordar um tema. Então, a natureza, de uma forma geral, né, tanto a natureza essa que está lá fora, né, quanto também o conhecimento intelectual, você tem uma amplitude enorme. E principalmente, como você falou, o exemplo da direita e da esquerda, você vai ter é importante que haja esse diálogo, né? Afinal, estamos literalmente no mesmo país. Estamos literalmente com o mesmo interesse. Que tudo dê certo, apesar das circunstâncias, né? A gente sabe que tem diferenças de opiniões, a gente sabe disso, mas o interesse aqui é que tudo dê certo para todo mundo. Não adianta dar certo só para um núcleo, né? Tem que ser todo mundo voltado para isso. Agora, a democracia nos diz, novamente só pegando o gancho da política, né, é que numa disputa vai ter só um vencedor. Então não tem como ter as duas posições lá, ou 3 ou 4 que sejam, né, mas que sejam nesse caso duas. Então um vai. Então aqueles que não estão de acordo ou não pensam como esse, eles vão ter que trabalhar para que tudo faça acontecer, apesar de não ser quem eu gostaria que estivesse lá, né? Então como é que eu me comporto perante isso tudo? Né? Como é que eu coloco? E aqui eu não posso esquecer que nós estamos sob a luz do espiritismo, né? Sob a luz da doutrina espírita. Então, como é que eu me posiciono de uma forma ativa, porque não é uma forma passiva? Emmanuel vai falar disso, né? Existe uma posição de pacifismo e de passividade, né? Então, uma coisa eu vou deixar acontecer e, né, seja lá o que vai acontecer, porque é ele que está decidindo que está lá, ele que está fazendo. Não. Eu estou aqui, eu posso não concordar com ele, mas o Brasil é o lugar que eu escolhi, né, que eu me encarnei, eu estou aqui. Então, é aqui que eu quero fazer a diferença. E a diferença começa conosco. E aí existe uma discrepância, né? Por exemplo, aquele que se diz religioso, e aqui eu não estou pegando nenhuma vertente, aquele que se diz cristão, né, por vezes pode fazer escolhas equivocadas. Né? Então, aquele mesmo que está defendendo a tolerância, que está defendendo pontos de vista, né, de uma forma, está no discurso falando muito bem, mas às vezes nem sempre as atitudes estão acompanhando. Então, por exemplo, aquele que está falando sobre
fazendo que seja bom para todo mundo, às vezes está lá, está andando no acostamento, né? Está furando fila em algum lugar, está só negando imposto, né? Então, como é que você pode querer que o mundo seja melhor, sendo que nós mesmos estamos dando nosso exemplo? Qual que é a melhor forma de educar as crianças, né? Às vezes eu vejo assim, por alguns amigos, né, que a criança às vezes não se interessa por leitura. Poxa, mas será que ela vai ter esse hábito por natureza dela? Porque eu estou falando para ela que é bom? Será que eu leio para ela? Ou será que eu estou oferecendo a ela uma educação baseada no meu comportamento, baseada naquilo que eu faço? Porque falar é muito fácil. Falar de Jesus, falar do Cristo, né? Falar de Deus é muito fácil. Difícil é ser cristão na concepção, na essência. E assumir aquilo que o Cristo colocou como ensinamento para a nossa vida de fato. Não estou dizendo que vai ser fácil, né? Isso de fato não é fácil mesmo. O próprio apóstolo Paulo, me foge agora se é nas Romanos ou Coríntios, mas ele vai falar. Aí você pode me ajudar. Ele vai falar sobre a dificuldade dele de já reconhecer o que é bom, o que ele tem que fazer, mas ele ainda tem dificuldade com isso. Então, ele demonstra que ele estava num caminho, ele não veio pronto. Né? Depois do encontro dele com Cristo, que fez com que ele revisasse, imagina, ele matava pessoas em nome de Deus. Né? Em nome de Deus, ele estava perseguindo e matando pessoas. Então, como pode isso? Como é que a gente pode levar o nome de Deus dizendo, olha, estou fazendo um bem, né? E vou matar essa pessoa porque é o melhor a ser feito? Aliás, Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, né, estava revendo esses dias, ele tem uma frase, inclusive, né, suspeito eu que Emmanuel tenha soprado no ouvido dele, uma frase que ficou muito bonita, até anotei. Diz assim, ó, onde o nome de Deus é anunciado, o bem pode ser realizado. Eu achei interessante porque ele colocou o bem pode ser, é uma possibilidade. Então, eu falar em nome de Deus não garante que as minhas atitudes estejam alinhadas com o que o Pai espera de mim. Né? Aí cabe a mim fazer uma reflexão pessoal, saber se eu estou realmente fazendo aquilo alinhado com o que ele espera. Eu preciso conhecer sobre o que ele espera. Né? E aí a minha consciência vai me ajudar nisso. Né? A minha consciência vai me ajudar a repensar. Porque não é proibido você errar. Isso é outra ideia. Né? Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, errar faz parte desse mundo aqui. Errar e aprender com os erros faz parte. Então, me é permitido, uma vez que eu sou perfectível, uma vez que o meu caráter ele é construído, né, eu evoluo ao longo do tempo, ao longo dos relacionamentos, enfim, por todas as circunstâncias que me aparecem. Eu tenho que olhar com amor e muito carinho e muito respeito ao outro perante o conhecimento que ele tem, porque eu posso aprender muito com ele. Né? E aí, isso é uma coisa bem importante exercitar, porque às vezes nós temos oportunidades de ouvir pessoas, de assistir uma palestra, que por que não assistir uma palestra de alguém, né, que não está necessariamente alinhado com o meu pensamento? Eu tenho assim, no mínimo vou aprender alguma coisa. Posso não assumir para mim, o próprio Paulo fala isso, né? Que eu posso abordar uma série de eventos, uma série de conhecimentos, mas reter aquilo que é bom para mim. Então, isso é muito importante como abordagem para uma evolução de pensamento, evolução de conhecimento. Assumir isso como uma postura perante a vida muito importante. E uma vez, novamente, né, uma vez que eu adoto isso, uma vez que eu vou assistir, por exemplo, a palestra de um pastor evangélico, que eu não sou evangélico, mas eu posso aprender muito com ele. Assistir uma palestra de um ateu, como eu falei no início. Né? Existem pessoas realmente com conhecimento muito grande. E quem sou eu para somente olhar para os espíritas? Né? Porque, novamente, vai ter também tolerância entre os espíritas. Aliás, agora falando disso, lembrei de uma coisa. Aquele canal Amigos da Luz, né? O canal de humor do Espiritismo, vi também, novamente, nessa busca para esse bate-papo nosso, eles publicaram uma carta, né, num vídeo, inclusive explicando sobre isso, falando de uma dessas centrais que controlam, né, ou que regem alguns regulamentos dos centros espíritas, né, enfim, se posicionou perante o canal deles, dizendo que eles não deveriam continuar com o trabalho deles. Então, vejam, eram espíritas falando de espíritas, né, para que eles não dessem continuidade, porque aquilo não estava alinhado com a doutrina espírita. E aí eles vão, né, com muito amor, novamente, ó, eles
receberam uma intolerância, um exemplo de intolerância dentro da própria comunidade espírita, e eles trataram com muito amor. Ele falou, gente, quando te for isso, traga para nós, para a gente conversar, né? Estamos escancarados, ele falou, não vamos aberto, estamos escancarados para ouvir, né? Agora, falar que nós não estamos fazendo aqui o nosso papel, eu questiono, né? Pelo menos me coloco nessa posição, e ele mostra um vídeo do Divaldo, justamente falando o Divaldo, né? Lembrando eles que aquele trabalho era muito importante, né? Até porque não é um trabalho, novamente, a gente já conversou disso, né? Não é um trabalho de proselitismo, né? Não é a ideia de transformar todo mundo espírita. Isso passa longe das nossas ideias. Mas é um trabalho de divulgação, é um trabalho de conhecimento através do humor. O próprio Divaldo, o próprio Chico tem vários eventos em que eles usam muito humor, né? Então, por que não fazer dessa forma? Eu acho que nós temos que aprender com esses eventos e observar melhor aquilo que nós estamos, como estamos nos colocando perante situações. Será que é realmente uma abordagem do qual a gente, né, poderia relativizar, pensar melhor antes de expressar isso? Então, assim, dentro da comunidade espírita também tem isso. Não significa que você vai se tornar espírita e você virou santo. Não significa que você virou católico e você agora, né, você está simplesmente tomando um caminho para você e que você faça isso de uma forma honesta contigo mesmo. Porque é um relacionamento seu com Deus, não é para agradar ninguém. É para você com o nosso Deus, nosso Pai superior, né? Perfeito, muito, muito bom, muito bom. Novamente, Eugênio, eu remonto ao texto de 1918 de Freud, quando você coloca esse exemplo dos espíritas, né? Novamente, é o narcisismo nosso das pequenas diferenças, né? Onde a gente atrita por conta de pequenas diferenças, ou seja, a gente tem muito mais semelhança do que diferenças, né? É essa a ideia que faz a gente se incomodar tanto. Então, a gente é espírita, portanto, pressupõe que a gente comunga dos mesmos pontos doutrinários, dos mesmos alicerces básicos. Afinal, o espiritismo, talvez de maneira até por excelência, como não é uma doutrina dogmática, sem nenhum demérito para as doutrinas dogmáticas, né? Mas como a proposta do espiritismo é uma doutrina não dogmática, portanto, pressupõe o livre pensamento, o livre questionamento e a livre discussão de qualquer ponto. O espiritismo possui aqueles pontos fundamentais, sobre os quais a gente pode discordar também, mas tem aqueles fundamentos básicos, digamos assim. Se nós somos espíritas, é porque a gente aderiu a essas propostas básicas. E há uma série de conceitos, afinal, o espiritismo é uma doutrina de uma cultura tão rica, uma série de outros conceitos que não são necessariamente sobre os princípios básicos, que a gente pode ter entendimentos diferentes. Então, a gente, por exemplo, eu e você, a gente adere reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, mediunidade, comunicação dos espíritos, evolução espiritual, que esses são os princípios básicos da doutrina. Aí a gente fica brigando porque eu acho que o espírito tem 7 chakras e você acha que tem 8 chakras. E a gente briga. E o corpo do Cristo? Como é que era o corpo do Cristo, né? E o corpo do Cristo. Quer dizer, são poucos... Será que Kardec era a reencarnação, Chico era a reencarnação de Kardec? Pois é. São pontos que permitem diferenças de opiniões e a gente continua sendo espírita, né? E é sobre esses pontos que a gente se torna intolerante. Sobre esses pontos que tem carta, que tem repúdio, que tem gente expulsando o outro do centro espírita, que as casas rompem e aí um grupo sai e funda outro. Bom, tem um lado vantajoso, que normalmente as casas são fundadas em cima de diferenças que vai e funda outra casa espírita. Que bom, outra casa espírita, né? Mas às vezes existem perseguições, né? E às vezes antipatia, né? Isso aconteceu com o Chico Xavier no início da mediunidade, né? Isso aconteceu com o Divaldo Franco. O Divaldo Franco era mal visto em alguns lugares que ele ia, né? Houve uma carta que foi encaminhada à Federação Espírita Brasileira repudiando o Divaldo lá pela década de 60, né? Ainda ele muito jovem, né? Foi assim com Ivone Pereira, as reações contra ela, né? Então a gente vê que o ideal seria que a gente não tivesse contra, né? A gente tivesse a favor do belo, do bom. E se por acaso há um companheiro nosso que necessariamente se encontra equivocado, o ideal não seria a gente combatê-lo, mas colaborar, né? Porque se eu, por exemplo, tenho um entendimento menos adequado sobre um ponto, menos preciso, e o seu entendimento está mais correto, com o tempo, esses equívocos vão se desfazer, né? Jesus, quando fala que o sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado,
Ele queria dizer de outra forma que as ideias são muito importantes, mas as pessoas são mais importantes do que as ideias. Eu não posso, em função de uma ideia, que é isso que é o fanatismo religioso, em função de uma ideia, brigar e combater você. Né? Que é um pouco o que aconteceu. E note, Eugênio, que no caso do Espiritismo, que é uma doutrina que prega o tempo todo o bom senso, a razão, né? Passar pelo crivo da razão, a rigor, teoricamente, não deveria haver intolerância, porque a intolerância, de alguma forma, é um afeto que tem a ver com um certo fanatismo, uma certa irracionalidade, né? Como o Espiritismo é uma doutrina que prega o racional, que não tem nem aquela ideia do dogma aceito, sem necessariamente entendê-lo, ideal que não houvesse, né? Mas a gente não é totalmente racional. O ser humano não é. Você citou ali, né, Paulo, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. A gente tem também essas ambiguidades, essas ambivalências, né? Sim. Uma coisa que é importante a gente pensar também, quando a gente está falando sobre tolerância, né, tem a outra face que é da intolerância. E aí a gente entra num paradoxo, né? Porque como é que a gente vai tolerar um intolerante? Né? Eu não quero aqui entrar num viés filosófico, mas olha o quão complexo é isso, e por isso que aí eu até puxei aqui uma fala de Emmanuel, né? Tolerância não é conceito de superfície, que foi na sua introdução, né? Eu até para ter puxado essa fala do Emmanuel, e ele vai falar, né? Reflexo vivo da compreensão. Então, novamente, está tudo interligado com relação à questão de educação e o meu propósito de vida em que eu me coloco como um aluno perante as circunstâncias. Né? Então, por exemplo, dias atrás assistindo uma live do Karnal com a Djamila, né, que é uma filósofa que inclusive vai falar da parte... eles falaram sobre o racismo, né, ela é negra, e ele com muita educação, né, de uma forma muito educada, ele foi perguntar para ela qual era o termo para ser usado, né? Preto, negro ou afrodescendente. Ele vai colocar para ela algumas opções para que ela, como filósofa, ela como estudiosa do tema, tivesse condições de expor. E, lógico, ele estava fazendo aquilo como um bom professor, como uma forma de educar as pessoas. Né? Então, por exemplo, eu no meu trabalho tive um treinamento que, em princípio, chocou algumas pessoas, mas achei maravilhoso, até porque eu estou no ambiente da universidade, eu estou no ambiente da minha atividade profissional como engenheiro, eu estou dentro do centro espírita, né, fazendo os cursos, e eu aprendi muita coisa. Né? Então, acho que a primeira coisa é, tanto eu quanto você aqui, estamos num ambiente seguro, de sabendo que a gente está conversando e estamos aprendendo um com o outro. Né? E aí, quando vamos falar sobre a comunidade LGBT, eu falei, poxa, como que eu vou falar, né? Porque uma coisa é o corpo físico, outra coisa é como eu me entendo, né? Outra coisa é como me relaciono. Então teve uma série de coisas que começaram a me aparecer. Eu falei, poxa, gente, é o mínimo que a gente tem que fazer, é aprender como é que eu vou falar com a outra pessoa, de tal forma que eu não vou agredi-la, de tal forma que eu vou tratá-la com o devido respeito. Né, conforme ela merece. E a gente vai notar no livro de Kardec, né, no livro dos Espíritos, ele vai falar sobre isso. Quando ele vai falar da união de duas pessoas, ele não vai falar homem e mulher. Ele vai falar de dois seres. De uma forma genérica, naturalmente, para que justamente ela que seja, de uma forma, vamos dizer assim, o mais acolhedora possível. E certamente a espiritualidade, né? A gente já observou também, lembrando aqui o Pinga Fogo, né, o Chico, quando é perguntado para ele, né, sobre homossexualismo, e lógico, novamente, Emmanuel está do lado dele, Emmanuel corrige, falando homossexualidade, né, usando um termo muito mais adequado para os dias de hoje, que lá nos anos 70 não era usado. Então, veja que a espiritualidade já provavelmente sabia, né, de como ia se desenvolver, o próprio Chico fala disso, que haveria uma evolução nesse sentido, e lógico, o próprio Cristo sabia disso. Né? Ele, quando trouxe as ideias dele, quando ele vai falar que iria, a estranha moral, né, queria separar pai de filho, mãe de sogra, enfim, ia separar a família, né? Então eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Se a gente não tomar cuidado com essa fala, a gente vai achar que o Cristo ficou doido. Mas não é, na verdade, o que ele está querendo dizer é, não será fácil. Né? Não vai ser fácil trazer novas ideias. Eu vou trazer as ideias e vai haver um conflito dentro de casa. Infelizmente, porque as pessoas vão pensar diferente, né? Mas
ainda assim, o Cristo confiava de que a palavra dele é justamente a mensagem de Deus, é justamente aquilo que o Pai espera de nós. Uma vez que quando a gente lê, né, o Velho Testamento, e lá tem uma série de informações, né, que nada mais é o quê? Eu esses dias falando num estudo do Evangelho com os alunos, eu estava falando com eles sobre as várias possibilidades que tem ali nas vertentes, coisas que às vezes a gente é incompreensível para nós hoje em dia, ou que não cabe na nossa vida, né? E é natural, porque ali nada mais é que um relato da vida tentando buscar Deus. E qual é a resposta que Deus nos dá? Vem no Novo Testamento. O próprio Cristo é a resposta. Ou seja, como é que ele quer que a gente seja? Ele é um modelo e guia. Questão 625, clássica do Livro dos Espíritos. O homem, né, tem Cristo, então, como modelo e guia da humanidade para desenvolver a sua. E, lógico, Cristo, quando mostra, né, toda aquela caminhada, quando a gente lê a biografia dele nos livros clássicos aí da Bíblia, ele vai demonstrar muito quais são as preferências dele. Né? Ele vai mostrar que ele vai atrás dos necessitados, né? Porque os sãos não necessitam de médico. Né, fala dele. Então, ele vai justamente buscar as pessoas que precisavam disso. Ele vai ter uma preferência, uma predileção por pessoas que realmente vão se colocar abertas a primeiro aceitá-lo, como ele era, né, e essas ideias novas. Em contraposição aos fariseus, né, que, por mais que faça 2000 anos, nós ainda podemos identificar alguns na sociedade, infelizmente. Mas, lembrando, nós temos uma lei de progresso, né? Nós estamos progredindo, apesar de muitas pessoas falarem, não creio nisso. Né? Uma vez perguntado, o Divaldo, ele falou isso, né? Perguntar para ele, mas Divaldo, você acha que nós estamos realmente progredindo? Ele falou, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso, está muito melhor que antes. Né? Se você assiste um filme, por exemplo, assisti não faz muito tempo, Maria Madalena no Netflix, né? Você vai ver qual que era o respeito que era dado para as mulheres. Né? Como é que elas eram tratadas. Se a gente acha que elas são, você não falou no início, né? Hoje já há uma forma muito mais respeitosa de tratá-las. Não está perfeito, não está maravilhoso. É óbvio isso. Né? Haja visto que a lei da Maria da Penha foi feita agora, né? Coisa desse século. Então, assim, isso mostra ainda algum atraso, mas já melhorou muito. Mulher já tem voz ativa na sociedade, tem voz ativa na família. Né? Há uns tempos atrás, falando um pouco da minha profissão, né? Quem decidia pela compra do carro era um homem. Né? Era ele que determinava qual era o carro que está comprado. Agora, já há algum tempo, é a mulher quem determina isso. Ou pelo menos participa. Ou pelo menos tem voz ativa no momento de fazer uma escolha importante para a família. E lógico, em outras situações também. Né? Então a gente tem que olhar por esse lado. Porque muitas vezes a gente se prende na porção triste ou ruim, ou o que seja, né? Típico da nossa evolução, e não damos oportunidade de observar coisas que cresceram, que evoluíram, que se melhoraram. Né? Não estou dizendo novamente a ideia do pacifismo e da passividade, não estou dizendo para esquecer algumas porções. Nós temos sim que ser ativos perante as situações que nós temos, né? De intolerância, de tratamento diferenciado, né? Que isso realmente o Espiritismo não trata. Nós somos de fato, novamente resgatando o cristianismo, nós vamos de fato tratar todos como irmãos, independente da raça, independente da etnia, melhor falando, né? Independente da escolha, independente do gênero, independente do que quer que seja, da classe social que for. Não faz diferença alguma. E a gente só vai entender isso de fato quando a gente entende o propósito do nosso Pai. Qual é o propósito de estarmos aqui? Isso aqui é uma grande escola, né? A encarnação que a gente chega, eu brinco com os alunos nas aulas, a gente chega pelado, sem dente, né? Sem nem bolso para guardar as coisas. E como é que a gente vai embora? Não é muito diferente disso. Então, o que será que acontece nesse tempo que a gente fica lutando para ter coisas, para acumular bens materiais? Né? A gente tem também que prestar atenção nos bens espirituais, nos bens morais que nós temos. E por isso que a gente tem que olhar a sociedade dessa forma, de que estamos todos aprendendo aqui. Né? Eu acho que isso é uma palavra que eu tiraria de hoje, dessa live, buscar conhecimento, educação. E principalmente, quem hoje é pai, é educar para a diversidade, que é uma coisa muito importante, que a criança cresça olhando dentro de casa como não é um modelo que ela vai encontrar fora de casa. É um modelo que ela tem dentro da casa dela, mas que ela tem que entender que fora ela vai encontrar outras coisas, vai encontrar outras opções, que talvez possam até ser melhores depois, quando ela ficar adulta, e de repente identificar que ela quer fazer diferente. E não tem problema, porque a encarnação é dela. Nós, como pais, temos que nos colocar numa situação de educação perante eles.
e não como donos, né? E não como proprietários de uma vida, né? A gente, lógico que isso também é um exercício, mas principalmente a educação para a diversidade, eu acho que isso é fundamental para as nossas crianças. Porque o mundo de regeneração está chegando, né? A gente tem aí muita coisa acontecendo. A pandemia não é à toa, né? Lembrando de novo, né? Pegando lá o que o Chico falou, e também tema que eu sei que rende bastante assunto, não me aprofundar nisso, mas não há data limite, né? Há sim movimentos que a espiritualidade vai fazendo, de tal forma que ela demonstra isso de uma forma muito óbvia, muito clara, né, de que algo está acontecendo. E uma coisa que está acontecendo, que é óbvia, é justamente essa discussão, esse diálogo sobre valores, né? Os valores estão postos à mesa e a gente precisa realmente olhar por eles, para eles com muito carinho, né? Então, independente da religião, independente do que nós escolhemos para a nossa vida, saber respeitar o próximo. Perfeito, 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 Eugênio. Como você disse, o tempo corre, o tema é muito rico, estamos já caminhando aí para o final da nossa live. Eu gostaria de destacar só duas coisas. Uma delas você falou que me chamou muita atenção, que é algo que está embutido no seu discurso, que é escuta. Eu acho que o exercício inicial da tolerância é escutar o outro, escutar a opinião divergente, deixar o outro falar. Assim é marido e mulher, cônjuge, assim é a relação com o filho, assim é a relação entre religiosos, escutar, deixar o outro falar, mesmo que a gente não pense daquela mesma forma. O início do exercício da tolerância, eu acho que é esse, né? E nesse sentido, a tolerância vai além do suportar, como a gente falou, né? Envolve respeito e envolve compreensão. Para passar a palavra para você nas considerações finais, eu lembrei agora de um trecho de Paulo Estevão, que é o episódio de Paulo e Tiago. Os dois viveram quase que de mal a vida inteira, e tem um momento que Paulo, já idoso, relativamente idoso, e também Tiago menor, né, filho de Alfeu, idoso também, ele volta a Jerusalém e encontra os dois ainda meio resistentes, principalmente o próprio Paulo, né, a pedido de Tiago ele vai a Jerusalém, ele queria ir a Roma, ele vai a Jerusalém, e ambos conversam, naquele momento, pela primeira vez, Paulo para ouvir o ponto de vista de Tiago. E Emmanuel diz, ele nunca parou para entender o ponto de vista dos apóstolos. E aí tem uma frase que eu acho primorosa de Emmanuel, que Emmanuel diz assim: Paulo, naquele momento, percebeu que a vida pede mais compreensão do que conhecimento. Mais compreensão do que conhecimento. Então, eu acho que a tolerância se resume a isso. Gostaria de suas palavras finais, nesses breves minutos. Vamos lá. Bom, como você chamou a atenção, intolerância, ainda que ela tenha aí um aspecto negativo, né? E a gente sabe que isso talvez seja uma coisa para a gente melhorar, para a gente repensar, porque envolve medo, envolve esse ataque, né? Essa coisa do que eu não conheço. Então, muita gente acha que conhece o espiritismo, acha que sabe do que se trata, e então fica tateando, né, na profundidade de um pires, achando que está realmente conhecendo sobre o que está falando. E tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você fala da escuta, me vem a ideia de que a gente tem que aprender, e novamente, a abordagem de aprendizado, de conhecimento. A gente tem que aprender a ouvir para entender e não para responder, né? Necessariamente eu tenho que usar a minha escuta de tal forma que eu possa dar a oportunidade do outro se expressar. E eu tenho a chance de aprender, eu tenho a oportunidade de absorver algum conhecimento. E muitas vezes o outro nem terminou a fala, a gente já está colocando a nossa fala por cima, né? Já esperando o que ele vai falar. Por que não, né? Respirar, dar um tempo para que o outro tenha a chance de concluir a frase e, enfim, colocar o seu pensamento. Então, da mesma forma aqui, né? Se caso, e eu adoraria que isso acontecesse, que caso alguém não concordasse com algo, né? Que a gente pudesse ter justamente a oportunidade de dialogar e ter essa chance, né? Isso é bastante possível e espero que seja também implementado isso dentro da nossa família, dentro da nossa casa, né? Que isso aconteça. Exercitar mais isso, né? Exercitar porque a gente quer para o outro aquilo que a gente quer para nós mesmos, né? E tem um elemento que eu não gostaria de fechar a live, que é falar do perdão. Perdão que é, né, em todos os aspectos do Evangelho, Cristo vai falar de perdão. Na oração dominical fala de perdão. Ele está na cruz, ele está falando de perdão. Então, o perdão é uma coisa que tem que ser, assim, melhor entendida. Muitas vezes a gente, na intenção de não permitir que o outro fale ou faça, né, ou falar, não vou perdoá-lo, o primeiro prejudicado sou eu mesmo, quando falo isso, né? E perdoar o outro dentro das escolhas que ele fez,
não me torna necessariamente conivente com ele. Eu permito que ele seja como ele é. E a continuidade da encarnação dele, como ele vai fazer, esse é um problema dele, não meu, né? A mim cabe procurar compreender, procurar aprender com a situação e permitir que eu não novamente me coloque na situação, né, que fui colocado a ponto de ter que perdoar a pessoa. E do outro lado a mesma coisa, só que no sentido de não prejudicar ninguém. Saber respeitar as diferenças, né? Então, eu acho que dentro do ambiente, como eu falei assim, da educação, né, do ambiente de respeito que nós temos aqui, é para que a gente possa melhorar a nossa convivência, apesar das diferenças, né? Apesar as coisas não acontecerem exatamente como eu gostaria. Mas estamos juntos em tudo isso e que a gente possa ter uma convivência melhor. Perfeito, perfeito. Já vi aí os comentários, todos adorando sua fala, a nossa live, Eugênio. Gostaria de agradecer, portanto, estamos aí encerrando. Gostaria de agradecer o incentivo de todos vocês. Aí os comentários, alguns eu leio, nem sempre dá para a gente responder por conta da velocidade. A gente está aqui concentrado no tema, mas eu estou registrando aqui tudo, né? Pode acontecer de uma pergunta passar, mas enfim, eu tenho visto que não, que é só mais comentários. Esse vídeo vai estar disponível mais tarde, né? A gente vai salvar, vai editar e vai disponibilizar no YouTube, tanto no canal Raciocínios Espíritas, como no canal do Sheila, tá? A gente vai disponibilizar, como todas as lives têm ocorrido, tá bom? Que bom que vocês gostaram, tema muito bacana, tema assim que a gente consegue, apesar de sério, um tema que a gente conseguiu transitar de uma maneira leve, de uma maneira fluida, né? Eu agradeço muito a você, Eugênio, e quem sabe de repente a gente voltar a abordar alguma coisa, porque eu gostei muito. E... Por que não? A gente pode, inclusive, Flávio, se você identificar alguma coisa que seja pertinente, a gente olha pelos comentários, se tiver perguntas, a gente pode fazer uma outra para respondê-las. Então fica aí a possibilidade futura de a gente voltar aqui. Perfeito. Tá bom, minha gente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Eugênio. Um abraço. Um abraço a todos. Muito obrigado. E até a próxima. Obrigado, até a próxima. Eugênio. Até. Valeu.